Olá, então vamos para mais uma aula cujo tópico aqui é dimensionamento de bombas centrífugas. Especificamente nessa aula de hoje, vamos falar aqui dimensionamento de bomba, no caso é a especificação completa de uma bomba centrífuga. O exercício então ele diz que é necessário bombear um líquido com as propriedades semelhantes à da água a uma vazão de 275 galão por minuto ou galões por minuto contra uma altura manométrica de 72 ft e solicita que seja feita a especificação da bomba. Obviamente que aqui é uma situação em que já foi feito o dimensionamento dessa bomba. Já estabeleceu-se então qual é a dimensão que essa bomba deve atender. 72 ft de altura manométrica para uma vazão correspondente a 275 galões por minuto. Para entender como é que se dá a especificação e dimensionamento de uma bomba, vamos recapitular aqui o que significa então essa bomba centrífuga. Uma bomba centrífuga, conforme podemos verificar através desse vídeo, é composta de um motor elétrico que está ligado, conectado a uma fonte elétrica, uma fonte de energia, provavelmente a 60 Hz, corrente alternada, que vai fazer com que esse motor elétrico gire o eixo do rotor, e esse eixo do rotor vai girar esse impelidor, ou essa que a gente chama de eixo do rotor, o impelidor ou a pá do rotor. Então essa pá do rotor pode ser fechada ou aberta, depende do tipo, modelo da sua bomba centrífuga. Então basicamente, no dimensionamento de uma bomba centrífuga, é necessário determinar, inclusive, a potência desse motor elétrico, o diâmetro da pá do rotor, né, onde vai estar alocada dentro dessa voluta. Então, a voluta ela pode permitir diferentes dimensões de diâmetro de pá de rotor. Eu tenho aqui o bocal de sucção, bocal de descarga, que também fazem parte desse dimensionamento. Então, o modelo de bomba ele é especificado basicamente no dimensionamento do motor elétrico, da carcaça, da pá do rotor, dos diâmetros de sucção e o diâmetro de descarga aqui, certo? Lembrando que você tem uma conversão de energia cinética e energia de pressão que já foi exaustivamente falado em aulas anteriores. Então esse é o papel do dimensionamento de uma bomba centrífuga, dimensionar, por exemplo, o diâmetro dessa pá do rotor. Então perceba que aqui dentro da voluta, ela tem um diâmetro maior do que o diâmetro da pá do rotor. E esse diâmetro de pá de rotor, ele pode variar de um valor mínimo para um valor máximo. Então, a bomba centrífuga ela vai funcionar como se fosse ele pode ser montado aqui de certa forma em parte. Então, você tem uma dimensão mínima e dimensão máxima para a pá do rotor. Então, voltando ao exercício, nós temos aqui então que dimensionar uma bomba centrífuga capaz de fornecer 72 ft de altura para 275 galões por minuto. Essa bomba centrífuga, eu vou escolher primeiro um fabricante e verificar dentro das opções de modelos de bomba centrífuga desse fabricante aquele modelo que me atende. No caso, para 275 ft, então nós já temos aqui selecionado essa dimensão aqui em capacidade de galão por minuto, 275, ilustrado exatamente aqui. Então eu tenho um ponto que é a relação entre os 72 ft de altura manométrica da minha bomba e a minha capacidade de 275 galões por minuto. Como isso aqui é de um fabricante específico, um catálogo de um fabricante específico, ele fornece várias opções de bombas centrífugas, ou seja, vários dimensionamentos. Nesse caso específico, essa parte do catálogo diz respeito à bomba com 1750 RPM, que opera a 60 Hz a 1750 RPM de rotação máxima da pá do rotor. Ok? Então o eixo do motor elétrico ali vai girar a 1750 RPM. Nesse caso específico, então, esse ponto ele está localizado numa interface entre o modelo 3408 e o modelo 3410. O que significa cada um desses valores? O 3 diz respeito ao diâmetro de descarga da sua bomba. O 4 diz respeito ao diâmetro de sucção, do bocal de sucção da sua bomba. E o 8 ao diâmetro máximo que a pá do rotor pode assumir. E aqui eu tenho então um diâmetro do bocal de descarga, o diâmetro do bocal de sucção e o diâmetro máximo que a pá do rotor pode assumir, que é de 10 polegadas. Resta saber agora então qual dos dois modelos eu vou utilizar, já que eu estou numa interface
Se eu tivesse caído numa região mais intermediária aqui, eu não teria dúvida que é o modelo 348. Se eu tivesse caído mais a uma região intermediária aqui, não teria dúvida que seria o modelo 3410. Porém, como esse ponto está localizado numa interface, eu vou optar pelo modelo 3410, o modelo 3410. Há uma pá de rotor que pode variar até o limite de 10 polegadas. Qual é o valor mínimo? Nós vamos ver então no catálogo aqui, específico para esse modelo, qual é a faixa de diâmetro de pá de rotor que ele pode assumir. Então por que eu estou optando por aquele que tem a maior dimensão? Porque a bomba com maior dimensão, ela tende uma flutuação maior também na capacidade de processo. Se você trabalha numa condição intermediária, ela vai atender. Se você trabalha numa condição acima dessa condição de 275 galões por minuto ou 72 FT, também pode ser que ela atenda. Então, ela teria uma capacidade maior de assimilar flutuações do processo. Então, nesse sentido, eu vou trabalhar com a bomba 3410. Então, nesse sentido, eu vou procurar, então, o catálogo específico desse tipo de bomba, que é a bomba 3410, conforme ilustra aqui, né? Então, é a bomba 3410 de 1750 RPM. Ao fazer isso, então, eu vou escolher aqui, eu vou localizar, na verdade, o ponto correspondente a 275 galões por minuto e a cerca aqui de 72 FT de altura. Ao fazer isso, eu encontro um ponto e esse ponto vai estar localizado aproximadamente aqui, certo? Então, esse ponto corresponde ao ponto desejado. Parece um tanto quanto confuso essa curva da bomba, porque nós aprendemos inicialmente que a curva da bomba seria uma coisa simples, né? Relaciona vazão, né? Por exemplo, aqui está em galões por minuto. E aqui eu teria a altura manométrica da bomba, fornecida, por exemplo, aqui em FT. Nós aprendemos que a curva da bomba seria uma coisa desse tipo. Porém, no catálogo do fabricante, para esse caso específico, nós temos opções de montagem da configuração de bomba. Então eu posso trabalhar com diferentes pás de rotor, com diferentes motores elétricos, vai depender da dimensão exata, a configuração exata que eu necessito para atender a minha demanda. Esse ponto localizado, então, nessa posição aqui indicada, então aqui está o meu ponto. Lembra sempre que aqui é o nosso ponto de referência para 275 galões por minuto, 72 FT. Então, eu teria um ponto que não necessariamente está sobre uma curva. Então, esse ponto não necessariamente ele está sobre a curva de uma bomba que eu tenha. Então, na prática, eu vou encontrar qual é a bomba que tem uma curva que atenda a essa especificação desse ponto. Então, esse ponto pode estar aqui e ter uma curva aqui, ter uma curva aqui, e pode não coincidir com uma curva. Okay? Então, a especificação do meu ponto, da condição operacional desejada, ela não necessariamente vai coincidir com o ponto de uma curva existente lá no meu fabricante. Então, vamos entender quais são essas várias curvas que estão aqui apresentadas nesse gráfico. Primeira coisa, essa linha que tem relação com essa curva aqui, é a linha correspondente a pá de rotor de 6 polegadas. É como se fosse a curva da bomba para 6 polegadas de diâmetro de pá de rotor. E aqui eu tenho uma outra que é para 7 polegadas. É como se eu tivesse uma outra curva para 7 polegadas. Eu tenho a mesma coisa para 8 e eu tenho a mesma coisa para 9. É como se eu tivesse aqui em cima, por exemplo, uma para 9. Tá? Que seria essa curva aqui, que está passando bem perto. Olha lá, passando perto do meu ponto de interesse. Então, essa curva aqui de 9 polegadas. E teria um limite de diâmetro de pá de rotor, que é de 10 polegadas, que geraria essa curva aqui. Então, se eu tivesse uma bomba com 10 polegadas, ela daria essa curva aqui. Então, é exatamente isso que significa cada uma dessas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, então, correspondem a linhas como essa, por exemplo. Como se fosse cada uma delas uma bomba, porque de fato é. Se você substitui a pá do rotor, a bomba passa a ser outra bomba. Vamos seguindo, então. Eu tenho mais informações de interesse. Para esse ponto localizado aqui, então a minha escolha seria a escolha de 9 polegadas. Então, o diâmetro da pá de rotor que eu vou utilizar, o diâmetro da pá, é de 9 polegadas. Lembrando que o modelo 3410, esse 10 indica que é o máximo diâmetro de pá de rotor que eu posso utilizar é 10. Que de fato, olha lá, o máximo seria 10. Mas eu poderia ter de 6 a
10. Mas para essa condição operacional específica aqui, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com de 9 polegadas. Eu tenho aqui ainda que já está especificado o diâmetro do bocal de descarga, que é 3 polegadas, e o diâmetro do bocal de sucção, que é 4 polegadas, tá ok? Seguindo adiante com mais informações. Eu tenho essa outra linha, que seria essa linha aqui, ó, 3FT. Tem uma outra linha aqui, que seria a linha de 4FT, né? Essa linha 4FT aqui, ó. Teria uma linha aqui de 5FT. Percebe então que o meu ponto está entre a linha de 4FT e 5FT. Teria de 6, a de 7, teria de 8, teria de 9. Que seriam essas linhas? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9FT. Essas linhas diz respeito ao nosso NPSH. Só que o NPSH correspondente à bomba, portanto é o requerido. E qual é o valor? Meu ponto ele está localizado à esquerda de 5FT e à direita de 4FT, jogando aqui no olhômetro mesmo, né? Você poderia usar uma régua, fazer uma proporção, uma regrinha aqui, você vai chegar num valor aproximadamente de 4,7 FT. Então esse é o nosso NPSH requerido. Ele tem relação com o custo energético que o fluido tem que pagar para entrar para dentro da nossa bomba. Então, do bocal de sucção até o ponto em que ele vai ser acelerado pela pá do rotor, ele tem um custo energético. Ele funciona como se fosse um acidente. Nós já falamos sobre isso. Esse custo energético é o nosso NPSH requerido. É quanto de energia que ele vai perder do bocal de sucção até o ponto que ele vai ser acelerado. Esse custo energético para essa condição operacional, para essa bomba, é de 4,7 FT. É isso que significa. Seguindo adiante, temos mais informações úteis aqui. Vamos, por exemplo, a informação aqui para esse valor 50, esse valor 55, esse valor 60, 65, 67. E ele começa a repetir, ó, 65 de novo, 60, começa a repetir os valores. Por quê? Porque são essas curvas aqui, ó, são parábolas. Formato meio que parabólico, né? Ele começa aqui, ó, ele continua do outro lado. Tá vendo? No caso aqui, se eu pegar a curva correspondente a 65, que está aqui, e essa oval mais central, que é a 67, o meu ponto então está entre a 65 e a 67. Eu vou dizer que esse ponto está mais ou menos no meio. Então, a minha eficiência mecânica é de 66%. Então, essas linhas correspondem à eficiência. Está escrito aqui, ó, eficiência. Eu tenho mais uma informação importante que pode ser útil aqui para nós. Essa outra informação está aqui listada. Olha só, 2 HP, 3 HP, 5, 7,5 e 10 HP. Cada uma delas corresponde a essas linhas aqui, ó. Então, tem várias linhas aqui, ó. Essa linha aqui do 7,5. E tem essa linha aqui, ó, na verdade, de 7,5, essa linha aqui, ó. Que vai passar muito perto aqui, ó, do meu ponto, ó. Muito perto do meu ponto aqui, ó. Essa linha de 7,5. Portanto, a potência do motor elétrico que deve ser utilizado para girar uma pá de 9 polegadas, uma eficiência de 66% mecânica e um custo energético em NPSH requerido de 4,7 é uma potência de 7,5 HP. É isso que está sendo dito para nós, porque essa linha aqui correspondente ao 7,5, ela passa quase em cima do meu ponto aqui, então é essa a potência que eu devo adotar na configuração da minha bomba. Portanto, pessoal, perceba que nós escolhemos um modelo de bomba 3410 e dentro desse modelo 3410, que já está amarrado qual é o diâmetro do bocal de descarga, qual é o diâmetro do bocal de sucção, mas a pá do rotor poderia variar até 10 e no caso deu 9 polegadas. Concluindo que para essa posição ele vai operar numa condição que vai gerar um NPSH requerido de 4,7 FT, para uma eficiência mecânica de 66% e uma potência de 7,5 HP. O que significa esse 66%? Você vai pagar para a concessionária de energia uma potência de 7,5 HP, mas apenas 66% dessa potência vai ser convertida em energia para fornecer o seu
altura manométrica de 72 FT para fornecer uma vazão de 275 galão por minuto. Tá certo? Então, basicamente é isso. Essa é a leitura e a configuração final que nós temos da nossa bomba. Então, a resposta final nossa seria uma bomba, um modelo 3410, com um diâmetro de pá de rotor de 9 polegadas, NPSH requerido de 4,7 FT, eficiência mecânica de 66% para uma potência de 7,5 HP. Só para finalizar, vamos entender um pouco melhor isso aqui. Olha só, essa altura manométrica de 72 FT, bem como essa vazão de 275 galão por minuto, são demandas do seu processo. A demanda, basicamente, é 275 galão por minuto. Isso é uma demanda do seu processo. Então, por algum motivo, você estabeleceu que o seu processo tem que fornecer fluido que sai de um determinado ponto para um determinado ponto de destino, utilizando uma bomba centrífuga. Então, você vai fazer isso. Não importa o caminho que você faça, você chegou à conclusão que para bombear 275 galões por minuto de um determinado fluido de interesse para uma posição de interesse 1 até a posição 2, a bomba terá que fornecer uma altura manométrica de 72 FT. Correto? Em função disso, você foi na curva do fabricante e localizou essa vazão com essa altura, achou um ponto. E aqui você tirou então o modelo de bomba que você vai utilizar. Essa mesma informação você fez a leitura depois no modelo correspondente e especificou a bomba de forma completa. É importante dizer que nessa especificação você encontrou um NPSH requerido de 4,7 FT. Cabe a você agora calcular o NPSH disponível. NPSH disponível, que tem a ver com a energia de onde você parte até o bocal de sucção. Essa energia, lembra, disponível, tem que ser maior do que o NPSH requerido. Tem uma aula só sobre esse tema, muito bem detalhada. Se o NPSH disponível não for maior que o requerido, essa bomba não pode ficar alocada nessa posição. Você tem que fazer alterações ou na localização dessa bomba, aproximando ela do seu ponto de captação, alterando o diâmetro de tubulação, nível de tanque. Alguma alteração você tem que fazer no sentido de maximizar isso aqui, já que se o 275 galões por minuto é uma demanda do seu processo e para esse modelo de bomba o NPSH requerido já está fixo, então cabe a você alterar isso aqui tentando aumentar esse valor para que esse, sendo maior do que o NPSH requerido, evite a cavitação de sua bomba, tá ok? É isso, se inscreva no canal, curta e até a próxima.